Maya Johnson, uma afro-americana de um bairro humilde, era o resultado de anos de trabalho árduo, perseverança e resiliência. Ela cresceu em um bairro negro onde a injustiça e as desigualdades eram comuns. Desde muito jovem testemunhou as lutas diárias de sua comunidade diante de um sistema frequentemente tendencioso. Inspirada por essas experiências, fez da justiça seu credo. Maya estabeleceu um objetivo ambicioso: tornar-se juíza, e não apenas ter sucesso para si mesma, mas também para aqueles que, como ela, vinham de origens modestas. Após anos de estudos e trabalho árduo, tornou-se uma das juízas mais jovens do estado. Conhecida por sua integridade, rigor e compromisso com a justiça, era uma figura respeitada, tanto nos tribunais quanto em sua comunidade. Em uma fresca manhã de outono, Maya se preparava para um dia importante. Ela se dirigia ao tribunal em seu Tesla vermelho, um carro que comprará como símbolo de seu sucesso. Enquanto dirigia pelas ruas estreitas e arborizadas de um bairro chique, seus pensamentos já estavam voltados para um dos casos do dia. Esse caso, muito divulgado pela mídia, envolvia graves abusos policiais. Um jovem negro havia sido brutalmente abordado por agentes da polícia, e o incidente havia ocupado as manchetes. Maya sabia que esse caso não seria fácil, pois tocava em questões complexas: abuso de poder, preconceitos raciais e o papel da justiça em uma sociedade dividida. Maya dirigia serenamente, com seus pensamentos ainda fixados no caso do dia, quando de repente, um carro da polícia apareceu em seu retrovisor, com os faróis acesos. Surpresa, ela olhou para seu velocímetro. Estava na velocidade permitida e não havia cometido nenhuma infração de trânsito. As sobrancelhas dela se franziram, mas decidiu encostar no acostamento. Devia ser apenas um simples controle de rotina, ou pelo menos era o que esperava. O agente Mark Reynolds desceu de seu veículo. Policial branco com 7 anos de experiência nas forças de segurança, Reynolds era conhecido por sua rigorosa adesão às regras. Ao se aproximar do Tesla vermelho de Maya, ajustou seu cinto de ferramentas, com a mão casualmente pousada em sua pistola. Dentro do carro, Maya respirava fundo, tentando manter a calma, apesar da irritação que sentia por estar sendo parada sem razão aparente. Era uma situação com a qual já havia lidado: ser parada por razões suspeitas, sem outra justificativa que não a cor de sua pele. Mas, como sempre, sabia que era melhor não demonstrar suas emoções. Ela baixou a janela e ofereceu um sorriso cortês ao agente. Licença e registro, pediu Reynolds com uma voz autoritária, sem mais formalidades. Sem dizer uma palavra, Maya buscou na luva do carro, retirou os documentos e os entregou calmamente. Enquanto ele os examinava, seus olhos passavam dos papéis para Maya e em seguida para o carro. Seu rosto mostrava uma desconfiança visível. "Este é seu carro?", perguntou, sua voz carregada de suspeitas. "Sim, este é o meu carro", respondeu Maya em um tom neutro, com o rosto impassível. Ela sabia exatamente o que estava acontecendo. Não era a primeira vez que questionavam sua legitimidade para possuir um carro luxuoso, mas ela manteve a compostura. Aprendeu a lidar com esses momentos de tensão com calma e dignidade, mesmo que por dentro a raiva estivesse se acumulando. Maya encarava o agente sem piscar, recusando-se a ceder à irritação que surgia dentro dela. Reynolds acenou com a cabeça, aparentemente insatisfeito, e então se endireitou. Ele lançou um olhar rápido para seu colega que ficou no carro da patrulha, como se quisesse verificar algo. Reynolds, ainda desconfiado, fixou o olhar em Maya por mais um instante. Então, com uma voz dura, soltou: "Tenho certeza de que você roubou este carro. Esses papéis não me convencem. Uma mulher negra como você não tem condições de possuir um carro assim." O coração de Maya apertou, mas ela manteve a calma externamente. Já tinha ouvido esse tipo de comentário doloroso antes, mas nunca em uma situação tão tensa. Apesar da clara ofensa racista, sabia que não devia ceder à raiva. Ela respirou fundo, o ar frio do outono entrando pela janela aberta. "Desça imediatamente do veículo. Eu preciso revistar este carro", ordenou Reynolds, sua voz traindo um misto de arrogância e suspeita. Maya hesitou por um momento. Sabia que não era obrigada a sair sem uma razão válida, mas antes que pudesse reagir, Reynolds apertou seu rádio e chamou seu colega em reforço. O outro agente, um homem mais jovem, saiu do carro da patrulha e se aproximou rapidamente. Maya observava a cena à sua frente como se estivesse paralisada no tempo, uma situação que poderia se tornar muito perigosa. Ela sabia que em circunstâncias semelhantes, muitas pessoas haviam sido maltratadas ou até feridas. Mas ela era juíza, e seu sangue frio era sua melhor arma. "O que está acontecendo, Mark?", perguntou o segundo agente, lançando um olhar interrogativo para Maya antes de se voltar para seu colega.
Esta mulher afirma que é seu carro, disse Reynolds sarcástico. Vou revistar o veículo. Ela está mentindo, com certeza. Maya permaneceu imóvel, sua mão firmemente posada no volante. Não queria sair do carro, consciente de que tinha o direito de recusar uma busca sem uma razão válida. Mas antes que pudesse protestar, Reynolds fez um movimento brusco, agarrando a maçaneta da porta. Ele a abriu com força. Desça, ordenou, sua voz se tornando mais severa. Maya olhou para ele, seu rosto ainda impassível, embora seu coração estivesse batendo mais rápido. Sabia que resistir fisicamente apenas agravaria a situação, então manteve a calma, tentando lidar com a onda de adrenalina que pulsava dentro dela. Mas antes que pudesse reagir mais, Reynolds agarrou seu braço e a puxou para fora do veículo com uma brusquidão que a surpreendeu. O segundo agente, visivelmente desconfortável, mas seguindo as ordens de seu colega mais experiente, se aproximou para ajudar a manter Maya contra o carro. Eles a colocaram contra o veículo, com as mãos no capô, enquanto Reynolds se preparava para revistar o interior do carro. Maya, apesar da humilhação da situação, manteve-se em silêncio. Sabia que poderia lhes dizer quem era, uma juíza respeitada do Estado, uma figura pública. Isso poderia encerrar imediatamente esse abuso de poder. Mas ela escolheu não dizer nada. Queria ver até onde iria seu desprezo, sua violência, simplesmente porque acreditavam estar lidando com uma mulher negra sem poder ou influência. Reynolds revistava o carro freneticamente, revirando cada objeto, cada compartimento. Maya mantinha-se ereta, com os olhos fixos na estrada à sua frente, cerrando os dentes para não deixar transparecer sua irritação. Sua calma interior, tão preciosa nas salas de audiência, estava sendo severamente testada, mas sabia que o autocontrole era sua única arma naquele momento. Nada aqui, murmurou Reynolds frustrado enquanto batia a porta com força. Ele se virou para Maya, ainda pressionada contra o carro. E onde você está escondendo as provas, hein? Você roubou este carro e eu vou provar, disparou com uma confiança tóxica. Maya respirou fundo, forçando-se a manter a calma. Sabia que falar agora não teria utilidade. Cada palavra que pronunciasse apenas alimentaria sua hostilidade. Mas por dentro estava consumida por uma raiva silenciosa. Maya, sempre mantendo a calma, sabia que não podia deixar a situação piorar sem agir. Discretamente pegou seu celular, abriu o aplicativo de contatos e ligou para o procurador do estado, um colega com quem trabalhava regularmente. O telefone tocou 2 vezes antes que uma voz familiar respondesse. Ela falou em voz baixa, explicando a situação sem rodeios. Reynolds, no entanto, notou imediatamente que ela estava fazendo uma ligação. Frustrado com sua aparente calma, deu um passo em direção a ela, seu rosto se tornando ainda mais severo. O que você está fazendo? Está chamando outro ladrão negro como você? Disparou em um tom venenoso. Eu te aviso, quando ele chegar, ele também será detido. O segundo agente, ainda visivelmente desconfortável, tentou acalmar a situação. Mark, talvez devêssemos apenas esperar e ver, disse, mas Reynolds o ignorou, continuando a olhar para Maya com um olhar desdenhoso. Maya permaneceu em silêncio, continuando a falar ao telefone com o procurador, explicando calmamente o que estava acontecendo. A cada segundo que passava, a tensão aumentava no ar. Ela sabia que a situação poderia rapidamente se agravar se o procurador não chegasse logo. Alguns minutos depois, um carro oficial estacionou bruscamente a alguns metros de distância. O procurador, um homem de estatura imponente, saiu rapidamente do carro com uma expressão sombria. Ele se aproximou rapidamente dos policiais, Reynolds e seu colega, que estavam parados ao lado de Maya. O que está acontecendo aqui? Perguntou em uma voz firme, colocando-se imediatamente entre Maya e os agentes. Reynolds, vendo o homem se aproximar, franziu a testa, mas antes que pudesse dizer algo, o procurador exibiu seu cartão profissional. Sou o procurador deste estado, disse friamente. E posso garantir que você cometeu um grave erro. O procurador então voltou seu olhar para Maya, acenando com a cabeça, antes de se voltar novamente para os policiais. Vocês sabem quem vocês pararam e maltrataram sem razão? Perguntou, sua voz cheia de autoridade. Esta mulher é Maya Johnson, juíza do estado. E vocês abusaram de seu poder da pior maneira. Reynolds, chocado, deu um passo para trás. Seu colega, por sua vez, parecia atordoado, seu rosto traindo uma súbita compreensão da gravidade da situação. O procurador então se voltou para Maya, seu rosto suavizado. Você está bem, Maya? Perguntou com solicitude. Maya, sempre ereta e estoica, acenou com a cabeça. Não queria deixar transparecer a dor da humilhação que acabará de sofrer. Mesmo que tivesse permanecido em silêncio, a ferida estava ali bem presente.
Reynolds, agora pálido, parecia entender que havia cruzado uma linha. Ele abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. O procurador, com o rosto ainda sombrio, tomou um momento para observar os dois agentes. Aproximou-se lentamente de Reynolds depois de seu colega, tomando cuidado para anotar o número em seus uniformes e a placa do veículo da patrulha. Os policiais, agora silenciosos, não sabiam mais onde se colocar. Vocês cometeram um erro monumental hoje, disse o procurador com uma voz gélida. Quero que lembrem bem do que vou dizer. Vocês ainda ouvirão sobre isso. Não apenas prenderam uma juíza sem motivo válido, mas a maltrataram e humilharam. Vocês acham que estão acima das leis? Ele fez uma pausa, seu olhar penetrante fixo em Reynolds, depois no outro agente, que não ousava mais se mover. Vou garantir que esse caso chegue aos mais altos níveis. Recomendo que pensem bem sobre o que vão escrever em seus relatórios, porque vou processá-los por abuso de poder, perfil racial e obstrução da justiça, ameaçou. Sua voz afiada como uma lâmina. O segundo agente, cada vez mais desconfortável, tentou balbuciar algo. Senhor procurador, isso não era para acontecer assim, disse desajeitadamente. Oh, eu sei disso, respondeu o procurador, lançando-lhe um olhar fulminante. Mas vocês deixaram isso acontecer. Vocês escolheram seguir em vez de fazer o que era certo. Vocês também são culpados. Reynolds, por sua vez, permanecia em silêncio, olhando para o chão, ciente de que sua carreira provavelmente havia tomado um rumo catastrófico. E quando eu terminar com vocês dois, vocês verão se a justiça é tão indulgente quanto vocês parecem acreditar, concluiu o procurador. Ele então se virou para Maya com um ar protetor. Eu vou cuidar pessoalmente deste caso, Maya, disse calmamente, mas com uma determinação firme. Sinto muito que você tenha tido que passar por isso. Maya, que até então mantivera a calma, acenou levemente com a cabeça em sinal de agradecimento, mas ainda não havia proferido uma palavra. Sabia que o procurador cumpriria sua palavra, mas o que acabará de acontecer ressoava profundamente dentro dela, tocando anos de luta contra um sistema que a via antes de tudo como uma mulher negra, e não como uma juíza. Ela entrou em seu carro, com o coração pesado, enquanto o procurador permanecia por mais um momento no local, observando os dois agentes com um olhar acusador antes de deixá-los. Esta história destaca a importância da responsabilidade, da coragem e da necessidade de reformar um sistema que não deve tolerar o racismo em nenhum nível. É um lembrete para todos nós de que, independentemente de nosso status, a luta pela igualdade e pela justiça deve continuar. A determinação de Maya personifica a esperança de ver um mundo mais justo para as gerações futuras.